Então, abra sua Bíblia hoje, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Eu acho que é isso. Ou 1,13. É aquele que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Colossenses, acho que é 1,3. 1,3, né? Oi? 1,13. 13, tá. Colossenses 1,13. Vamos ler novamente? Diz assim a palavra de Deus: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é um versículo, assim, irmãos, que nós precisamos entender, tá? Eu gostaria que você prestasse atenção, porque se você entender essa palavra, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser transformada na sua vida. Primeira coisa que a gente precisa entender é assim: geralmente os cristãos, geralmente os crentes, eles se convertem a Jesus, como a própria irmã aqui falou agora aqui na frente, que ela levou 4 anos para converter-se, né? Olha, 4 anos, aí são praticamente quase 1.500 dias, né? 1.400 dias dentro de uma igreja para depois se converter. E isso acontece com muita gente dentro da igreja. Isso acontece com muitas pessoas aqui. Hoje, está acontecendo nesse momento. Muitos de nós aqui ainda não somos convertidos. Ou seja, parece que convertemos parcialmente. Temos a consciência de cristãos, mas ainda não nos convertemos. Nós não entendemos que nós já saímos de um estágio de morte e passamos para um estágio de vida. Ou seja, estamos vivos, mas com o pensamento e com a mentalidade de pessoas mortas. Nós precisamos entender que o que aconteceu em nós foi uma grande coisa. O que aconteceu com a gente quando nós recebemos a Cristo foi uma grande mudança na realidade. Foi uma grande transformação. E essa transformação, ela nos dá uma identidade diferente. Porque a identidade que nós tínhamos antes de converter é uma identidade de pessoas mortas. Ou seja, você já viu um morto com identidade? Quando a pessoa morre, uma das coisas que você faz é recolher toda a documentação dela. Recolhe a certidão de casamento, se for a pessoa casada, certidão de nascimento, se for a pessoa solteira, recolhe-se a identidade daquela pessoa. Não serve para mais nada. Então, quando Adão pecou lá no paraíso, nós também ficamos com a identidade de mortos. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então, estávamos mortos. Então, nós éramos participantes de um império de trevas, como diz esse texto, né? Não um reino, mas um império das trevas. Mas o dia que recebemos a Cristo, a Bíblia diz bem assim, que nós fomos transladados do império para o reino do amor do seu Filho amado. Então, isso nos proporciona uma nova identificação. Nós passamos a ter uma identidade junto com Cristo, tal qual nós somos obrigados a fazer uma identidade nossa, aqui no país que nós vivemos, todo mundo precisa fazer a sua identidade, né? Você vai lá, tira uma foto, faz uma identidade, coloca a sua digital ali, e aquele documento, ele identifica você aonde você está. Se a polícia parar você na rua, você vai mostrar a sua identidade, e eles vão saber que você é um cidadão brasileiro que nasceu no Brasil, na cidade que você nasceu, a filiação que você tem, o nome do pai, o nome de sua mãe, tudo isso vai ter na sua carteira de identidade, porque identifica você. E uma coisa que identifica as pessoas que estão em Cristo, não é apenas a salvação pela qual nós somos alcançados, mas é pelo entendimento e pela revelação da salvação pela qual nós somos alcançados.
Então, eu percebo que hoje ainda falta revelação para a igreja de entender quem nós somos. É por isso que ainda acontece algumas coisas com a gente ainda. Muitas coisas acontecem. Por exemplo, às vezes nós estamos em estado de melancolia. Às vezes estamos em estado péssimos ou qualquer outra situação, porque nós não entendemos ainda que nós já saímos daquele estado ou daquele estágio que nós vivíamos de império de trevas. Nós estamos vivos e andamos como mortos muitas vezes. Então nós precisamos receber a revelação de Deus da identidade que nós temos hoje como filhos de Deus, como cristãos. Isso precisa não somente estar na nossa mente, mas tem que estar vivo no nosso coração como revelação plena de Deus. Vamos traçar uma linha de pensamento e de entendimento nessa noite, tá? A palavra de Deus diz que o Adão e a Eva eram um casal perfeito no jardim do Éden antes do pecado. A perfeição estava neles. Por quê? A Bíblia diz que o relacionamento deles era de intimidade com Deus. O governo e o domínio de todas as coisas estavam na mão de Adão e de Eva. Adão e Eva, vocês já viram alguma vez na Bíblia, ali no livro de Gênesis, vocês achando Adão e Eva doente? Vocês viram alguma vez a Eva reclamando ao Adão que ela estava com alguma dor? Ou Adão reclamando para a Eva, sua esposa, que ele estava doente? Conta-se a história, alguma parte da história do Gênesis, aonde Adão e Eva tiveram uma briga conjugal? Não tinha. Não existia nada disso. Você consegue ver algum conflito dentro do paraíso, dentro do jardim do Éden? Alguma situação complicada? Você consegue ver, porque a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar do jardim, para lavrar a terra. Você viu alguma vez ali no paraíso o Adão reclamando da situação financeira? Reclamando porque não tinha dinheiro para comprar alguma coisa? Você consegue ver escassez no jardim do Éden? Você consegue ver Adão tendo pensamentos impuros dentro do jardim do Éden? Você consegue ver miséria, tristeza, angústia, depressão antes do pecado? Não existia nada disso. Não existia a corrida para ganhar mais coisas, porque tudo eles tinham. Não precisava eles correrem atrás de amar, de um relacionamento melhor, porque o relacionamento deles era perfeito, até o dia do pecado. Então, por que nós, como igreja, ainda nós, jovens, nós, casais, irmãos, irmãs, pastores, líderes, por que ainda nós andamos em caminhos que não agradam a Deus? Por que ainda o nosso pensamento, às vezes, o nosso corpo está aqui na igreja, mas o nosso pensamento está lá do outro lado do mundo? Por que ainda dentro da própria igreja, no meio do povo cristão, existe o marido traindo a esposa traindo o marido, os filhos desobedecendo os pais, e os pais não tendo autoridade sobre os filhos, sendo que já saímos do império de trevas e já fomos transladados para o reino do amor do Pai? É porque a nossa identidade não está firmada ainda. Nós somos crentes, somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas quando Satanás bate o pé, quando Satanás decide arrepiar para o nosso lado, nós ficamos fragilizados, porque não sabemos usar a identidade que qual nós temos.
A identidade que nós recebemos da parte de Deus, irmãos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Aquilo que eu e você passamos algumas vezes, e não estou falando que nós não temos lutas, nós podemos ter lutas e dificuldades, mas com o poder da identidade que nós temos, a superação tem que ser mais forte, mais absoluta, mais concreta. Não tão fragilizada como nós temos. Você consegue ver o Adão reclamando da sua esposa Eva por alguma coisa que ela deixou de fazer? Está escrito isso na Bíblia? Não. Você consegue ver a Eva reclamando do Adão porque o Adão não cumpriu o seu papel de marido dentro de casa? Não. Até o pecado. Porque eles sabiam qual era a sua identidade. Eles sabiam aonde eles estavam. E hoje nós precisamos ter uma identificação com aquilo que nós somos. Amados, nós não somos mais pessoas comuns. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, sua esquerda e sua direita. Essa pessoa não é uma pessoa comum. Ela pode até parecer uma pessoa comum, mas ela não é uma pessoa comum. Ela era uma pessoa comum quando estava no império de trevas, o império de angústia, o império de dor, o império de tanta coisa ruim. Ela era uma pessoa comum, mas quando ela foi transladada para o reino do amor do Pai, as coisas mudaram. Então nós não podemos mais aceitar a ideia que nós somos pessoas comuns. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Amados, não é comum a gente reclamar da vida. Não é comum. Não é comum você reclamar da área financeira. Não é comum porque o pai é dono do ouro e da prata. Não é comum você criticar as pessoas que você ama. Porque se você ama, você não critica quem você ama, entendeu? Não é comum a insubordinação à liderança, seja ela a liderança eclesiástica ou a liderança lá na empresa que você trabalha. Tem crente dentro da empresa que trabalha na empresa e é uma pessoa extremamente revoltada com o seu chefe, com o seu patrão. Não concorda com o que ganha, não concorda com a função que tem. E o que você está fazendo lá então? Tem que sair fora. Você entende? Nós precisamos ter uma identidade mais forte dentro do reino de Deus. Adão foi até o pecado. Agora veja bem, nós fazemos uma confusão nessa identidade. Veja um conceito aqui que eu quero passar para você. O dia que o Adão pecou, o dia que a Eva pecou, que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual eles não poderiam ter comido, olha o que aconteceu com eles. Nós andamos nesse corpo físico e nós valorizamos esse corpo físico, né? Por exemplo, essa semana aí foi o encerramento praticamente de todos os grupos familiares. E eu só soube boas notícias, né? Todo mundo comendo bem, todo mundo bebendo bem, todo mundo alegre, ganhando presente do amigo secreto, todo mundo feliz da vida, um sorrisão aqui e a barriga cheia de comida. A gente valoriza demais esse corpo físico. Olha aqui para mim, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. As moças, principalmente, que gostam de se enfeitar bem, se arrumar bem, e continue fazendo, tá? É muito legal fazer isso. As irmãs casadas também se arrumem, se adornem para o seu marido. É legal fazer isso. Tá ok? Os homens também é bom, tá bem arrumado, cabelo penteado, dente escovado, camisa bonita, barba bem feita, né? Ou quando vai dar um carinho para a mulher, parece uma cipilhadeira no rosto da mulher, né? Tudo isso está certo. Mas a sua identidade não é o corpo físico.
Esse corpo físico identifica você como cidadão brasileiro, que tem que pagar os impostos e trabalhar aqui nesse país para sobreviver no meio de tanta crise e tanta corrupção. Esse corpo físico que nós valorizamos tanto, daqui a algum tempo, a terra vai comer, do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. Esse corpo físico, ele vai ser sucumbido um dia, ele vai ser enterrado, e os vermes vão comer o teu corpo, e não tem outra escapatória. Mesmo que você seja a moça mais bonita de Almirante Tamandaré, se você morrer bonitona do jeito que você é, você for enterrada hoje, amanhã você está sendo comida pelos bichos. Então esse corpo físico não identifica você. Não identifica. Entende? Ele diz que você é um cidadão que vive aqui em Almirante Tamandaré, o nosso país, mas essa não é a sua identificação. A sua carteira de identidade, aquela verdinha, não é a sua identificação, não. Ela identifica você aqui no Brasil, mas fora isso, não identifica mais nada. O dia que o Adão pecou, a palavra de Deus diz que ele foi expulso do paraíso. Então nós entendemos que Adão, ele saiu andando do paraíso. Então, não foi o corpo do Adão que morreu. Porque Deus colocou os querubins com espadas inflamadas para que Adão não voltasse, não retornasse para o jardim do Éden. Então não foi o corpo físico de Adão que morreu. Agora, muita gente dá valor para a alma. E aí que está um grande problema, uma grande dificuldade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós somos movidos pela alma. Porque a alma, ela é o centro das nossas emoções. É a alma que me alegra e é a alma que me entristece. É a alma que me impulsiona a fazer projetos, é a alma que me impulsiona a fazer as coisas. O sentimento da alma é muito forte, é a nossa alma que leva os nossos olhos a atrair pela moça, pelo jovem, pelo menino, pela menina. É a nossa alma que faz nós olharmos para o dinheiro e querermos ter bastante dinheiro, mas eu não sei se todos nós que estamos aqui hoje, se você pegar uma grande quantia de dinheiro, se você vai saber fazer alguma coisa com esse dinheiro. Alguns vão até desviar-se. Então é a nossa alma que nos conduz a grandes coisas. Meu irmão, minha irmã, mas não é a sua alma que te identifica diante de Deus. Porque a sua alma hoje, ela pode estar aqui, e você no momento de louvor e de alegria, você está dando glória a Deus e celebrando e pulando e dançando, mas chegar na sua casa e virar baderna novamente. A nossa alma, ela não nos deixa participar de coisas melhores. Por exemplo, de momentos de oração na igreja, a nossa alma, ela puxa para o descanso, para o conforto da casa. A nossa alma, ela não nos deixa sair para um trabalho de evangelização muitas vezes. A nossa alma prefere ficar em casa, no conforto, descansando. Os sentimentos e as emoções nos levam a isso. Então não é a nossa alma que nos identifica diante de Deus. Não é a nossa alma quem diz quem nós somos na realidade. Não é. A nossa alma é preciso ter emoções, é preciso ter alegria, é preciso ter tudo isso, irmãos. Mas não é isso que vai trazer a tua identidade diante de Deus. Porque as emoções passam, as emoções terminam. Porque é da alma. É como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. Emoções passam, emoções ficam, emoções morrem. A única coisa que permanece é aquilo que é gerado pelo Espírito. Entende? Então a emoção de a moça encontrar um menino bonito, ela ficar emocionada e seu coração chamar a atenção para o lado dele, é uma coisa normal.
E se ela casar com a boniteza dele, ela vai passar maus bocados na sua vida. Se ela escolher o mau casamento, se o homem escolher o mau casamento, eles vão desgraçar a sua vida para o resto dos dias que viverem. Então a alma, ela nos engana. E nós sabemos então também com isso aprendemos que não foi a alma do Adão que morreu lá no paraíso. Não foi a alma do Adão. Adão saiu bem vivo com seu corpo físico andando, e ele saiu com sua alma também muito viva, porque a palavra de Deus disse, quando o Senhor veio conversar com Adão no final da tarde, Adão estava escondido, porque Adão teve medo, sentimento da alma. A alma de Adão estava muito viva. Ele estava vivo na sua alma. Mas teve uma coisa, ou melhor dizendo, essas duas coisas nós pegamos de Adão. O corpo físico, a valorização pelo físico e a valorização da alma. Sabe quando você fica triste com seu líder por alguma coisa que aconteceu? Sabe quando você fica triste por alguma situação da igreja que alguém ofendeu você? Alguém ofendeu você, você ficou triste com o irmão. Você consegue ver Jesus ficando ofendido com alguma coisa? Porque a tua alma, que não é a tua identidade, ela faz isso. Então nós pegamos duas coisas muito fortes do Adão. O corpo físico, a valorização pelo corpo físico e a valorização pela alma. Duas coisas extremamente fortes nós pegamos. E esse é o destino do homem. Essa é a identidade do homem que está no império das trevas. O homem, a mulher que ainda valorizam o corpo físico, o descanso físico mais que o reino de Deus, o valor da sua aparência mais que o reino de Deus, a sua alma mais que o reino de Deus. Esses são os Adãos que estão ainda no império de trevas. Porque o seu corpo físico e sua alma, elas não identificam você diante de Deus. Adão perdeu a principal identidade no paraíso, a identidade de espírito. Quando Adão perdeu a identidade de espírito, Adão perdeu o governo e o domínio que Deus colocara sobre a sua vida. E quando então ele foi expulso do Éden, que é o paraíso, quando ele foi expulso dessa base do reino de Deus, desse protótipo que havia ali, paraíso, uma extensão do reino de Deus aqui na terra, quando ele foi expulso, ele sai de corpo e alma, mas ele sai com seu espírito morto. Ele sai com seu espírito morto. Amados, quem identifica quem você é diante de Deus é o seu espírito. Não é o corpo e nem a alma, mas são as duas coisas que mais nós valorizamos, é o corpo e a alma. Porque nós damos legalidade ao corpo, mas nós damos muita vazão para a nossa alma. Nós ficamos tristes por qualquer coisa. Deus dá, Deus dá, Deus dá. Amados, aqui na igreja local, muita gente, a grande 90% das pessoas são bem-sucedidas hoje. Financeiramente também. Todo mundo tem seu carro, praticamente sua casa e tudo mais. Aqueles que não têm estão aí prestes a conseguir. Deus vai dando, e como que nós conseguimos ficar tristes com Deus? Como que nós não conseguimos valorizar mais e entregar-se mais para o reino dEle? Porque nós estamos valorizando demais esse corpo e valorizando demais as emoções da nossa alma. Eu não estou dizendo para você matar o seu corpo e matar sua alma, porque nós precisamos do corpo e da alma também para servir, mas não é isso que identifica. Então, quando Deus ele veio para o tempo de intimidade com Adão, para conversar com Adão, o Adão estava morto espiritualmente, então ele viu a sua nudez.
Ele viu quem ele era, ele viu a pessoa que ele era. Então ele não teve coragem de falar com Deus e ele escondeu-se. Ele escondeu-se atrás de um arbusto. E é isso que a igreja faz. É isso que a igreja tem feito. Nós não nos relacionamos com os irmãos da igreja como devíamos ter relacionamento, porque nós nos escondemos atrás. Eu não vou muito com o jeito daquele irmão, então eu me escondo atrás disso. É o corpo e a alma escondendo-se. Mas eu gostaria de estar naquele outro grupo familiar, porque esse grupo aqui eu não estou me sentindo bem. Nós nos escondemos atrás dos relacionamentos, nós nos escondemos atrás daquilo que nós mesmos plantamos. Continua a mesma coisa, irmãos, continua a mesma coisa. Pessoas que foram feridas há muito tempo atrás, não consertam essas feridas, porque preferem ficar escondidas atrás da ferida, do que consertar, como diz, do que dar a cara para bater. Essa não é a identidade do reino. O corpo físico e a nossa alma não nos identifica com o Senhor. Adão, ele saiu assim do paraíso, mas ele saiu morto de espírito. Agora, Deus pensou em um plano para que o nosso espírito não tivesse morto, para que o nosso espírito não continuasse morto, para que nós não continuássemos órfãos. Deus fez um planejamento. E a palavra de Deus, então, ela nos ensina e ela nos diz, através desse versículo qual nós lemos, que Deus, Ele olhou para mim e para você, aqui como homem, valorizando o corpo e valorizando a alma. Não está errado você fazer isso, mas não é isso que identifica você tem que saber bem. Entendeu? E a Bíblia diz que então o Senhor, porque aqui no império de trevas, aqui nesse lugar, não tem lugar para um espírito liberto. Tem lugar para o corpo e para a alma. Para quem valoriza. Mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, Ele nos transladou, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. E aí, quando aconteceu esse transporte, aconteceu algo que começa a nos identificar. A partir desse momento, você recebe uma identidade nova. Agora sim, você é um cidadão que tem corpo, que tem alma e que tem espírito. O corpo e a alma te identificam como cidadãos aqui da terra, mas o Espírito identifica você como cidadão do reino dos céus. E aí, então nós precisamos saber o seguinte, que nesse transporte, nós saímos da posição de uma criatura de Deus, a criatura velha, a criatura adâmica, antiga, aquela que reclama do salário que ganha, aquela que reclama do marido, aquela que reclama da igreja que está. Irmãos, tem gente que reclama da igreja e continua na igreja. Por que não vai para o mundo? Entendeu? Vai para o mundo. Está aqui na igreja, não reclame do lugar onde você come. Está aqui participando, não reclame. Sabe, as pessoas que mais reclamam são as que menos trabalham no reino. São as que menos fazem. Não estão envolvidas em nada. Ou se estão, é com muita dor e com muito trabalho. Entende? Então o que o Senhor fez? Ele nos transportou. E quando Ele nos transporta para o outro lado, nós assumimos uma nova identidade. É a identidade do reino de Deus. E acontece pelo menos duas coisas fabulosas. Acontece quando você recebe uma nova identidade. Que se você aprender isso hoje, você não vai mais sofrer danos na sua vida. A primeira coisa que acontece com você, quando você é transladado do império de trevas para o reino do amor do Pai, a primeira coisa que você ganha, a Bíblia diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você já é uma nova criatura. Nova criatura, criado segundo a imagem de Deus.
segundo aquilo que Deus é, não segundo aquilo que Adão foi depois que foi expulso do paraíso. Nós precisamos deixar de ser o primeiro Adão. Nós temos que ser igual ao último Adão, Jesus Cristo. Entende? Então, fomos transladados, fomos transportados. A primeira coisa que nós recebemos, somos nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos criados, amados, e criado não é reformado. Criado, não se tapa lá como se vai fazer obturação no seu dente lá que a cárie pegou, se coloca lá uma massinha e se restaura, não. Nós não somos restaurados, nós não somos ali remendados, nós fomos criados novamente. A palavra de Deus diz que o Espírito de vivificação veio sobre nossa vida de novo. O nosso espírito teve nova vida. Não é um trabalho remodelado, não é um trabalho recauchutado. Amados, a igreja de Jesus Cristo, os homens e as mulheres de Deus não são recauchutados, não são feitos fotocópias, não é segunda via, é original, igual ao Senhor. Então, nós já recebemos uma nova identidade. A palavra de Deus diz que quando saímos do império das trevas, nós somos nova criaturas em Cristo Jesus. E a nova criatura em Cristo Jesus é feita segundo o primeiro plano original de Deus. O plano original de Deus era que o homem fosse e governasse a terra, e vivesse e desfrutasse do melhor dessa terra, e tivesse relacionamento um para com o outro, tivesse unidade, tal qual a Jesus descreve no livro de João capítulo 17, eu e o Pai somos um, e assim como nós somos, vocês também têm que ser. Então, quando nós somos nova criatura, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que nós éramos antigamente não existe mais. O Senhor nos dá uma nova identidade. Inclusive, Ele promete que escreve um novo nome lá nos céus. Identidade. Agora, veja bem. A mentalidade nossa não consegue alcançar isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quantos têm essa ideia? Você é uma nova criatura? Sim ou não? Amém? E por que você está reclamando da vida? Por que você reclama da tua mulher? Por que você reclama da tua igreja? Por que você reclama do seu grupo familiar? Por que você reclama do salário que você ganha? Por que você reclama da casa que Deus te deu? Por que você reclama do carro que Deus te deu? Por que você reclama da vida? Por que você reclama que eu não sou ninguém? Eu sou um miserável, eu sou um pecador. Tudo isso a gente já sabe que é, e é pior que tudo isso ainda, amados. Mas a reclamação de tudo isso, se você é nova criatura em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que, junto com Adão, velho Adão lá do paraíso antigo, do primeiro da iniciação, a palavra de Deus diz que quando Adão foi expulso do jardim do Éden, tudo aquilo que não prestava foi para ele, estava junto com ele. O pecado, a condenação, a morte, o juízo, foi tudo para a vida dele. E veio transmitindo de geração em geração. Mas o dia que Jesus Cristo morreu na cruz e deu sua vida por nós, e o seu sangue foi derramado por mim e por você, nesse transporte para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, a palavra de Deus diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O que são as coisas velhas? São as angústias, a miséria, a tristeza, a pobreza, a tribulação, todas as coisas, as doenças, tudo aquilo ficou para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Aquele que tem a identidade de Cristo, só tem coisa nova. Você consegue entender? Aquele que está em Cristo, amados, ele vive em novidade de vida. Eu posso estar sofrendo uma tribulação hoje, mas eu sei que a vitória vem amanhã. Você entendeu?
Eu vivo em novidade de vida. Amado, quero dizer para você uma coisa: Deus nunca é pego de surpresa. E se eu estou em Deus, se eu estou em Cristo, eu também não sou pego de surpresa, porque eu me identifico com o reino de Deus, com Jesus. Eu já fui trasladado do império de trevas. A segunda coisa que identifica você, a Bíblia diz que além de nova criatura, a Bíblia diz assim: a todos, ou quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A segunda identificação sua é que você é filho. Amados, e você não é filho do Elzemir, você não é filho do Marcelo, não é filho do Alcemir, não é filho do Alan. Você é filho do Deus vivo. Isso identifica você como filho. E se você tem uma identificação com esse Pai que é Deus, esse Pai que é Deus, Ele sempre vai ser o seu provedor, Ele sempre vai ser o seu protetor, e Ele sempre vai amar você. Custe o que custar, Ele vai te amar, Ele vai te honrar, Ele vai te estabelecer, Ele vai colocar você nos lugares certos, na hora certa, no momento certo. Amados, a sua identidade aqui na terra pode estar escrito lá: fulano de tal, filho de fulano de tal e de a mãe fulano de tal. Mas a sua identidade espiritual, você que recebeu a Cristo como Salvador, lá nela está escrito: fulano de tal, filho do Deus vivo, filho de Jeová Jiré, filho de Jeová Rafá, filho daquele que te protege, daquele que te cuida, daquele que não te abandona. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Deus nunca vai desamparar você. Você pode até sentir-se desamparado, mas o Pai sempre está olhando para você. Ele sempre vai te olhar. E na hora que você não puder suportar mais, a Bíblia diz assim, que Ele vai pegar pela sua mão e Ele vai te sustentar. E Deus, Ele faz pelo menos duas coisas com você como pai. Ele te honra como filho. Ele te honra como filho. E se você tiver um coração de filho, a Bíblia diz assim: qual é filho que pedindo um pão vai ganhar uma pedra? Se você pedir pão, Ele vai te dar pão. Se você pedir paz, Ele vai te dar paz. Se você pedir alegria, Ele vai te dar alegria. Não quer dizer que a sua vida vai ser alegria o tempo todo, mas nunca vai faltar a paz do seu coração. A segunda coisa que Deus faz como pai, Ele entesoura para os seus filhos. Ele dá tesouro, não somente financeiro, mas tesouros que vão fazer você ter uma vida íntegra e reta para todo sempre. A identidade nossa é a identidade espiritual. A carne e a alma, a qual nós valorizamos tanto, ela faz parte do projeto de Deus. Mas não é isso que Deus recebe. Jesus, quando na cruz do Calvário, Ele morreu, e ali o seu corpo físico foi tombado. Os seus sentimentos e as suas emoções, tal qual estava tão aflorado, talvez no dia que Ele foi lá para o jardim, Ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era a alma de Jesus gemendo e clamando. Ali a alma e o corpo de Cristo foram mortos, ou foram abafados, foram aniquilados. Mas Jesus, quando morreu, antes de morrer, a oração dele não foi assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu corpo. Pai, nas tuas mãos eu entrego minha alma. Ele falou assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha identidade. E o diabo pensou que tinha matado a identidade de Cristo.
Mas no terceiro dia, meus irmãos, no terceiro dia, o Senhor ressuscitou Jesus novamente e Ele deu a identidade como Filho do Deus vivo e Salvador e Senhor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a identidade da igreja. A identidade de Cristo ressurreto, de Cristo ressuscitado, de Cristo ressurgido dos mortos. Essa é a nossa identidade, não é uma identidade humana, não é uma identidade almática, mas é uma identidade divina. E a gente precisa entender isso. Quando eu e você entendemos esse propósito, nós não vamos viver mais na melancolia, nós não vamos mais andar cabisbaixo, nós vamos andar de cabeça erguida. E aqueles sonhos que nós temos sonhado, o Pai vai ter prazer em realizar. Vai ter alegria em realizar para mim e para você, porque Ele é Pai. E se Ele é Pai, Ele vai fazer aquilo que lhe apraz em relação aos seus filhos. Então, nessa noite, nós aprendemos que nós temos uma identidade muito forte, muito forte. O nosso espírito nos identifica diante de Deus, nos diz quem nós somos. Agora, vamos fechar o pensamento, tá? Para você continuar com esse seu corpo físico bacana aí, atleta, super atlético, alguns não tão atléticos, né? O que é que você precisa fazer? Fale para mim. Vai, fala, gente. Estão com medo do quê? Precisa comer, não precisa? Precisa fazer exercício, não precisa? Precisa se tratar, precisa se cuidar, não precisa? Para cuidar, assim, daquilo que a nossa alma gosta, assim, da aparência bonita, o rosto bonito, os cabelos cacheados, o cabelo cheio de escovinha, e cheio de chapinha, e cheio de, vamos ter coisa? Precisa fazer o quê? Tratar, não precisa? Jogar um shampoo na cabeça lá, jogar uns creme no cabelo, creme na mão, creme no rosto, creme nos olhos. Para você ficar bonito, daí a tua alma fica assim, ó. Hoje eu estou bonita, hein? Hoje eu estou bonitão, né? Comprar uma roupa nova. Tudo isso você faz, não faz? Come bem, não come? Agora nesses últimos dias, que a gente vai comer todo dia bem, né? E come carne assada, e come carne cozida, e come tudo, né? E vai comprar as roupas mais bonitas, vai gastar o 13º com roupa bonita, e vai se arrumar bem, vai se enfeitar bem, para a tua alma ficar assim, ó. Aquele piá lá, eu vou atrair a atenção dele, né? Ou aquela menina, ou as esposas ficando mais bonitas para os seus esposos, e assim por diante, ou até para você fazer desfile de moda para suas amigas. Você vai cuidar disso. Agora, como se cuida do espírito? Lendo a palavra, orando. E agora, se eu perguntar assim, quantos comeram bem hoje? Tenho certeza que todos aqui vão falar assim. Quantos se arrumaram bem para vir para a igreja? Eu me arrumei bem, tomei banho, coloquei um perfume, escovei meus dentes, passei graxa no sapato, vim bonitão para a igreja. Agora, se eu perguntar assim, quantos cuidaram do Espírito? Quem leu a Bíblia hoje? Quem orou hoje? Talvez uma meia dúzia. Aquilo que identifica com o reino, com o Pai, é aquilo que nós menos gostamos de fazer. A sua identidade com Deus não é melhor. A nossa identidade com Deus não é melhor, porque falta relacionamento. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. E quando eu oro, eu falo com o meu Pai. É por isso que muitos crentes são aqueles crentes dor de barriga. Nunca está nada bem, nunca está nada certo, não tem disposição no reino de Deus. É porque não tem relacionamento e comunhão com aquilo que identifica você diante do Pai. Não tem.
Minha irmãzinha, meu irmão, adolescente, jovem que está aqui nessa noite, casais, se você não lê a Bíblia, se você não ora, a tua identidade com o Senhor, ela está interrompida. Está faltando a digital lá. A digital é a oração e o relacionamento com a palavra. Pare de ser um fraco. Pare de ser um fracassado. Leia a Bíblia. Ore. Busque a presença de Deus. Venha às celebrações aos domingos. Venha na ceia. Trabalhe no reino de Deus. Mas, principalmente, ore e leia a Bíblia. Porque isso te identifica com o Pai. Ele diz quem você é. Não é aquilo que você faz na igreja. Não é aquilo que você trabalha aqui dentro. Mas é lá no teu secreto. Aquilo que só você e o Pai estão vendo. Um momento de intimidade e de oração com Deus. Ele está falando assim, aquele é meu filho. Aquela é minha filha. Eu me identifico com ele. Pode pedir que eu vou te dar. Identidade com o reino de Deus. Precisamos nos identificar com aquele que nos criou, com aquele que nos transportou do império de trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então eu quero deixar essa palavra com você nessa noite. Identidade no reino. Precisa dizer quem você é no reino de Deus. Amém?